Beleza, pessoal? Iniciando o módulo 4, vamos falar sobre tributação, certo? Eu vou começar falando sobre imposto de renda para renda fixa. A gente tem que lembrar sempre da tabelinha das alíquotas, certo? 22,5% para aplicações de até 180 dias, 20% para aplicações de 181 dias a 360 dias, 17,5% para aplicações de 361 dias até 720 dias e, por fim, 15% para aplicações acima de 720 dias. Lembrando que a cobrança acontece no resgate e o responsável pelo recolhimento é a instituição financeira que paga os rendimentos, certo? Uma coisa que a gente não pode esquecer de maneira alguma é as isenções de imposto de renda para pessoa física. Elas ocorrem com as letras hipotecárias, com as letras de crédito imobiliário, com as letras de crédito agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agronegócio, cédula de produtor rural e, mais importante de todos, caderneta de poupança. Isso a gente sabe fácil. Caderneta de poupança, a pessoa física sempre foi isenta. E vamos lá, agora falando sobre imposto de renda em aplicações em fundos de investimento. Fundos de curto prazo, pessoal. A gente estudou atrás que são aqueles que têm o prazo médio da carteira igual ou inferior a 365 dias. Qual é o fato gerador? É o resgate ou come cota semestral. O recolhimento do imposto acontece no último dia útil dos meses de maio e novembro, ok? E o responsável pelo recolhimento é o administrador do fundo de investimento. Lembrando que a alíquota semestral para fundo curto prazo é 20% e a alíquota no resgate ela segue a tabela, 22,5% em aplicações até 180 dias e 20% em aplicações com prazos iguais ou superiores a 181 dias. Lembrando, a alíquota semestral para fundos de curto prazo, 20%. A alíquota no resgate de acordo com a tabelinha, ok? Fundo de longo prazo. São aqueles fundos com prazo médio da carteira superior a 365 dias. O fato gerador, como nos fundos de curto prazo, é o resgate ou come cota semestral. O recolhimento do imposto acontece no último dia útil dos meses de maio e novembro, e o responsável pelo recolhimento também é o administrador do fundo. Só que em contrapartida aos fundos de longo prazo, gente, a alíquota semestral é de 15%, ok? E a alíquota no resgate também segue aquela tabelinha, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Em relação ao come cotas, vale ressaltar que a cobrança desse imposto de renda semestral reduz a quantidade de cotas, ok? E não o valor da cota. Fundo de ações. Os fundos de ações são aquelas carteiras com no mínimo 67% aplicado no mercado acionário, certo? O fato gerador é somente o resgate, ok? E o responsável pelo recolhimento é o administrador do fundo. Essa alíquota única é de 15% e não há recolhimento de imposto de renda no semestre. Semestralmente, como nos fundos de curto prazo e longo prazo. Sobre compensação de perdas em fundos de investimento, pessoal. Os ganhos nos fundos de renda fixa são compensados com as perdas realizadas anteriormente no mesmo fundo de renda fixa. Isso vale para os outros. Ou seja, quando o investidor, por exemplo, aplica em vários fundos do mesmo administrador, a perda realizada em um fundo pode ser utilizada para bater aquele rendimento que vai ser tributado em outro fundo, desde que impreterivelmente esses fundos tenham a mesma classificação. Ou seja, fundo de longo prazo só pode compensar prejuízo em fundo de longo prazo. Fundo de renda fixa só pode compensar prejuízo em fundo de renda fixa, e isso do mesmo administrador, pessoal, não esqueçam. E caso o investidor resgate todas as suas cotas num fundo de renda fixa, por exemplo, realizando um prejuízo, vale lembrar que esse prejuízo fica guardado no fundo até dia 31 de dezembro do ano subsequente ao resgate. Portanto, o investidor pode voltar até esse prazo e tentar compensar o prejuízo que ele teve anteriormente, ok, pessoal? Imposto de renda em aplicações de renda variável. Ações, 15% em operações normais e 0,005% sobre o valor da alienação é retido na fonte. Por outro lado, as operações de day trade, aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, que é a operação de compra e venda de um ativo em um único dia, a alíquota é de 20% e 1% é retido na fonte sobre os rendimentos. A cobrança acontece no resgate e o responsável pelo recolhimento é o investidor, certo? Então o investidor tem que emitir a DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal,
ele tem que pagar até o último dia do mês subsequente à venda das ações, ok? Vale lembrar que há isenções de imposto de renda no mercado de ações. Aquele investidor que vender em um mês um valor igual ou inferior a 20 mil, ele não precisa pagar imposto de renda, certo? Vale ressaltar que também é possível compensar as perdas em renda variável, só que a gente tem que seguir aquela linhagem. Se você perdeu em day trade, você tem que recuperar, você tem que compensar com operação de day trade. Se você teve perdas nas operações no mercado à vista, você só pode compensar essas perdas com operações no mercado à vista, ok? Tributação em operações de swap. Até 2004, até o fim de 2004, a alíquota de imposto de renda era 20% sobre o resultado positivo na liquidação do contrato, certo? E depois disso, passou a vigorar aquela tabela para os ativos de renda fixa. 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%. Quem recolhe é a pessoa jurídica que efetua o pagamento do rendimento na data da liquidação, certo? E o prazo de recolhimento até o terceiro dia útil da semana subsequente à ocorrência do fato gerador. Importante ressaltar que não é permitida a compensação de perdas em operações de swap, galera. Imposto de renda sobre aplicações em fundo de investimento imobiliário. A alíquota de 20%, pessoal. A incidência sobre os ganhos de capital e rendimentos. Lembrando que sobre os rendimentos, as pessoas físicas têm isenção do imposto de renda. O recolhimento acontece até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento da apuração. E o responsável pelo recolhimento é o administrador do fundo. Para efeito de compensação de perdas, é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Perdas que acontecem na alienação das cotas só podem ser compensadas com os ganhos que acontecem na alienação das cotas do fundo de investimento imobiliário da mesma espécie, da mesma classe, ok? IOF, pessoal, para quem não sabe, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é cobrado até o 29º dia. A partir do 30º dia, todas as aplicações financeiras estão isentas desse imposto, certo? Um exemplo de operação que tem isenção de IOF são as ações e os fundos de ações. Vale lembrar que ele incide sempre antes do imposto de renda. E antes de encerrar esse módulo, uma observação muito importante quanto ao resgate antecipado em fundos de renda fixa com carência. Quando isso acontecer, quando o investidor resgatar suas cotas antes do término do prazo de carência, ok, a alíquota de IOF aplicada é de 0,5% ao dia. Isso sempre limitado ao rendimento do investidor, pessoal. Então é isso aí. Finalizamos o módulo 4 e um forte abraço a todos.